Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos seja multiplicado. O Senhor tem uma palavra para o seu coração. Eu já digo, meu irmão, sabe aquele momento? Vai doer, mas vai sarar. Presta atenção nesse vídeo que vai estar a seguir e logo após eu vou estar comentando sobre ele. Se eu te perguntasse quem foi o ser humano mais espiritual que pisou nessa terra, você me responderia Jesus. E eu diria, certo? Afinal de contas, ele era o próprio Espírito em carne, o ser mais espiritual ou espiritualizado que pisou nessa terra. Mas se eu te fizesse uma segunda pergunta dizendo, qual o ser humano mais humano que pisou nesse chão? Eu pensaria e diria, Jesus. Compaixão, misericórdia, justiça, verdade, sinceridade, retidão, repartindo o pão, entregando a sua própria vida, compartilhando do evangelho, chorando com quem chora, tomando lugar na mesa com publicano, com meretrizes, tocando em leprosos, repartindo o seu ser, dando de comer, levando cura, conversando com os rejeitados. Jesus foi o mais humano dos humanos. Quanto maior é a minha espiritualidade, maior é a minha humanidade. Muito forte, né? Creio que nem precisasse eu argumentar mais alguma coisa. Mas o Espírito Santo trouxe ao meu coração essa palavra. Eu uso muito essa camisa, que é a camisa de um projeto que eu aprendi a amar, que é o Impacto Radical, tá? E nós temos uma frase dentro do Impacto Radical que é: amar com o amor de Jesus é possível. Mas como Jesus Cristo nos amou? Como Jesus Cristo me amou a mim e a você? Seja você cristão, evangélico ou não, creia você em Jesus Cristo ou não, seja você um ateu ou até mesmo um cristão, como Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por cada um de vocês. A palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, por amar a humanidade, ele se entregou e ele nos amou ao ponto de morrer a morte de cruz. Mas a palavra também diz que ele nos deu um mandamento, que é amar-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então amar com o amor de Jesus não só é possível, como é necessário. Amar com o amor de Jesus não só é possível, como é um mandamento. E eu gostaria de trazer ao seu coração através do Espírito Santo, que é ele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça. Não é por muito ouvir, nem por muito falar, mas é o Espírito Santo que vai trabalhar no teu coração, para que da mesma forma que ele ministrou essa palavra no meu coração, ele possa ministrar também na sua. Então abra o seu coração. O texto de hoje se encontra no livro de Romanos, no seu capítulo 15, versículo 1 ao versículo 6. E assim diz a palavra do Senhor: mas nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de vós agrade o seu próximo, porque isso é bom para a edificação de cada um. Pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, o opróbrio que era contra vós se tornou contra mim. Versos 4. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino e entendimento, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos nela esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, o vosso exemplo. Verso 6. Para que concordeis e em uma só voz glorificais o Pai que estais no céu, o vosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto é um texto muito maravilhoso que nos fala sobre, primeiro, intimidade com Deus ao ponto de nós entendermos que nós temos que nos anular em prol do outro. Segundo, é um texto que fala que nós que somos fortes, quem é forte? Aquele que conhece a palavra, aquele que tem entendimento, aquele que já encontrou na luz das Escrituras as bases de como deve ser um bom proceder. A palavra do Senhor diz que nós não nos diferenciamos em nada do mundo, a não ser pelo conhecimento que nós temos das Escrituras, e quando nós nos voltamos para ela, nós alcançamos misericórdia. Porque o mesmo livro de Romanos, no seu capítulo 3, versos 23, diz que todos pecaram. A imagem do primeiro Adão que pecou, nós alcançamos esse pecado. E através de Cristo Jesus, nós alcançamos a graça. Então nós não somos melhores do que ninguém. Mas a Bíblia nos mostra que a partir do momento que nós somos fortes na fé, a partir do momento que nós conhecemos a palavra, a partir do momento que nós temos um entendimento diferenciado da maioria, diferenciado de outros, nós temos a responsabilidade
de suportar as fraquezas dos fracos, e isso é amor. Então eu quero trazer no teu coração uma mensagem que o texto bíblico diz que não só essa mensagem ela tem que trazer paciência, mas também consolação e edificação, que quando nós suportamos a fraqueza dos fracos e nós estamos ali ajudando eles dentro da palavra, ensinando, admoestrando, isso traz o quê? Isso traz uma consolidação. E quantas das vezes nós temos errado justamente na parte da consolidação? Eu quero que você entenda que se você tem um nível de conhecimento que se difere da maioria, você tem a obrigação de suportar essa minoria em amor. Você tem a obrigação de você suportar essa minoria na graça. Se você tem aquele irmãozinho, aquele amigo, aquele colega que está se afastando do Evangelho de Cristo, você tem a obrigação de ir lá e trazer ele para a fé. Se você tem aquele irmão que é cristão, é evangélico, ele conhece a verdade de Cristo, mas ele ainda está cocheando, ele ainda está mancando, ele ainda não conseguiu se firmar os seus passos, e você se julga espiritual ao ponto de querer julgar, meu irmão, olha aqui, presta atenção, se você é muito espiritual, nós vamos conhecer a sua espiritualidade com base na sua misericórdia. Quanto mais espiritual você é, quanto mais você conhece do Evangelho, quanto mais intimidade você tem com o Espírito Santo, você conhece o quão fraco, o quão falho, o quão pecador você é, da onde Cristo te tirou, quem você era antes de Jesus Cristo ir lá e te tirar do lamaçal do pecado, e você vê o que Cristo fez na sua vida, e você não consegue olhar para outros que estão vivendo no pecado, no engano, no erro, na vaidade, que estão caindo, que estão se afastando, e você não consegue olhar para essas pessoas com outro olhar, a não ser com um olhar de amor, e você, mesmo que essa pessoa não mereça, mesmo que essa pessoa seja falha, mesmo que essa pessoa se levantou com injúria contra você, mesmo que essa pessoa não está caminhando lado a lado, você não consegue olhar para essa pessoa com outro olhar, a não ser com um olhar de amor. Assim como a palavra diz, suportai a fraqueza dos fracos, console, conforte, ajuda essa pessoa, pega pela mão, ajuda ela a trilhar o caminho, porque se hoje ela está fraca ao seu olhar, e Deus, ele te fez forte, talvez Deus esteja te levantando para que você seja um instrumento para transformar também essa pessoa em forte. Agora, se você se diz forte, se você se diz conhecedor da palavra, se você se diz homem de Deus, se você se diz um homem espiritual, se você roda, você pula, você fala em línguas, mas você não consegue suportar a fraqueza dos fracos, você não consegue estender a mão pelo caído, mas principalmente você julga o caído, você vai lá e o ataca, aquele irmãozinho que está indo para o caminho errado, em vez de você ir lá e aconselhar e ajudar, você vai lá e ataca. Eu quero dizer para você que a sua espiritualidade, ela simplesmente é carnal, você está mostrando simplesmente algo de aparência, mas há uma necessidade de ser cumprido aquilo que a palavra do Senhor diz. Amar o próximo é um mandamento. A Bíblia não diz que esse próximo, ele te abraça, a Bíblia não diz que esse próximo concorda com você, a Bíblia não diz que esse próximo fala bem de você, a Bíblia não diz que esse próximo é seu amigo, que ele é chegado, a Bíblia não diz que esse próximo tem que ser alguém que você goste, a Bíblia diz que você tem que amar esse próximo. A Bíblia vai nos trazer lá em Mateus, no seu capítulo 5, do 44 em diante, que você deve amar o seu inimigo, que você deve dizer bem daquele que fala mal de você, que você deve tratar bem aquele que vos maltrata. Você não vai tratar essas pessoas com ignorância, você não vai tratar essas pessoas com desdenho, você não vai tratar essas pessoas simplesmente com o abandono. A partir do momento que você deixa de pregar o Evangelho para essas pessoas, a partir do momento que você deixa de falar do amor de Cristo para essas pessoas, a partir do momento que você deixa de cuidar dessas pessoas com amor, a partir do momento que você deixa essas pessoas isoladas, você dá gelo, você deixa ela no canto, você não quer saber dessas pessoas, está mostrando que você não tem um nível de maturidade para cuidar. É muito fácil você ganhar uma vida, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus, mas Deus deixou para você, para nós, para mim, para nós que somos fortes na fé, cuidar dessas vidas, e cuidar e consolidar é que é difícil. Por isso que muitas pessoas ganham muitas vidas, mas perdem muita vida. Já parou para pensar quantas vidas você já perdeu até aqui? Quantas pessoas você já ganhou e já se afastou do Evangelho porque você não soube cuidar? Então Cristo está te levantando nesse momento como um atalaia, como um gadita, mas também como um cuidador de vidas, que você possa olhar para vidas com amor, amar a vidas como Jesus Cristo amou e se entregou por ela. Quando nós entendemos que nem todo mundo
mundo vai ter o nosso nível de maturidade, nem todo mundo vai ter o nosso nível de conhecimento, nem todo mundo vai ter o nosso nível de intimidade com Deus, e que nós somos instrumento para levar essas vidas a ter esse amadurecimento. Nós vamos entender que é justamente para aquele que está caído, é justamente para aquele que está em pecado, é justamente para aquele que está em soberba, é justamente para aquele que está em vaidade, é justamente para aquele que está nos atacando, é justamente para aquele que não consegue enxergar quando nós enxergamos que Cristo nos enviou para que nós possamos ser bênção na vida deles, para que um dia, assim como Cristo nos despertou, eles também possam ser despertados. Então que nós possamos crescer em amor, para nós vermos o que está no verso 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com o outro, conforme o exemplo de Cristo Jesus. Se você se chama de cristão, você precisa viver o exemplo de Cristo Jesus. Não espere o seu próximo mudar, não espere o seu próximo se aproximar, aproxima-se você. Não espere o seu próximo pedir perdão, peça perdão você. Não espere o seu próximo te perdoar, perdoa você. Não espere o seu próximo se tornar forte. Se você é forte, suporte a fraqueza dos fracos. Agora, se Cristo te chamou para a boa obra, não olhe para trás, não volte atrás, mas faça com excelência aquilo que Deus colocou na sua mão. Graça e paz vos seja multiplicada em nome de Cristo Jesus.